Olá, bom dia, boa madrugada. Então, irmãos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, juntamente com todos os irmãos, né? Agradeço a oportunidade. Isso é uma oportunidade ímpar, estarmos aqui juntinhos para que a palavra de Deus fale por nós, né? Eu sempre gosto de dizer que a voz é minha, mas a palavra é do Senhor, viu, irmãos? E hoje nós iremos estudar aqui num episódio que aconteceu, está lá no livro de Tito. Aí os irmãos podem abrir aí no livro de Tito. Nós vamos estudar mais ou menos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Tito, e a gente vai observar que Paulo, ele esteve muito bem assessorado em todo o seu ministério. Paulo teve alguns evangelistas, né, que nós conhecemos, Marcos, Lucas, Barnabé e outros mais. E um dos, uma das pessoas, um dos evangelistas que mais, assim, teve um significado muito grande no trabalho missionário de Paulo. Talvez a gente não conhecesse muito, mas foi Tito, irmãos. Tito era um homem muito experiente. Ele era um grego, né? Então Paulo, como ele era o apóstolo dos gentios, né, ele tinha sempre Tito ali do seu lado em suas viagens. E mais precisamente, na terceira viagem de Paulo, foi quando aconteceu a história aqui que nós vamos estudar um pouquinho. Está lá no livro de Tito, especificamente capítulo 1, versículo 16. O contexto histórico desse episódio aqui, na terceira viagem de Paulo, retorna para Jerusalém. Só para a gente entender, Tito, ele era um evangelista grego, né, como eu já tinha falado. Ele teve em Corintos com Paulo, teve, teve também em Gálatas. Ele passou, ele começou na Antioquia, na terceira viagem, aí foi para Filipe, quando ele estava voltando para Jerusalém, né? Passou em Tessalônica, em Bereia, aquele povo nobre, Corintos, chega em Jerusalém e ele recebe um chamado de Roma, que ele tinha que ir para Roma, porque lá ele deveria ficar preso. Então, o Império Romano manda os seus guardas para Jerusalém e ele vai de Jerusalém para Roma e passa na ilha de Creta. E na ilha de Creta, ele diz assim: Tito, meu amado, tu vai ter que ficar nesta ilha, porque eu tenho uma mensagem para essa igreja e você vai ser o homem para mudar as coisas que estão acontecendo nessa igreja de Creta, que é fundada por Paulo. Lá tinha uma igreja. Creta era uma ilha que estava ligada à região romana, né? Ficava anexada ali à Grécia. Então, quando Paulo sai de Jerusalém, deixa Tito lá, aí tem aquele episódio do naufrágio na ilha de Malta. Ele vai para a ilha de Malta e chega em Roma e ele lá preso. Aí Paulo, na cadeia, escreve essa belíssima carta aqui para Tito e ele dá algumas orientações do que está acontecendo lá na igreja de Creta, né? A partir do versículo 10, irmãos, capítulo 1, versículo 10. A gente vai meditar um pouquinho aqui nas instruções de Paulo, que foi que Paulo disse para Tito para que ele mudasse naquela igreja, que o problema estava sério. A gente vai ver aqui como o problema estava sério. Capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por top ganância. Irmãos, a função principal de Tito, que Paulo orientou, a gente vai ver aqui no início do versículo, do capítulo, é que Paulo deveria trocar a liderança da igreja. A liderança da igreja estava com essas características. Eram pessoas desordenadas, faladores, falavam demais, eles eram vãs, eles eram devassos, eles eram enganadores, enganavam as pessoas. Agora, a Bíblia dá uma característica primordial aqui dessas pessoas. Eles eram da circuncisão. O que é que nós podemos entender aqui? Esses homens da circuncisão, eles faziam muita confusão com uma doutrina que Paulo não ensinou,
que Cristo não ensinou para os recém-conversos gentios. Os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles achavam que ainda tinha que continuar a prática da circuncisão. Aquelas pessoas gentios, principalmente nessa igreja da Grécia, na, na, na Grécia, eles se convertiam ao cristianismo, se congregavam, e os judeus daquela igreja, eles queriam, obrigavam que os gentios, eles deveriam se circuncidar. Vocês imaginam aí, a, Paulo ensinou que não precisava mais, e esses judeus tinham que, pediam que os gregos que se convertiam e que se congregavam naquela igreja, tinham que se fazer a circuncisão. E trazia ali um grande transtorno, né? Uma grande confusão. Mas o mais sério, irmãos, que esses homens, eles transtornavam, traziam transtornos para a igreja. E o que é mais interessante, que as famílias daquela igreja, elas eram afetadas. Inclusive, eles diziam que famílias inteiras, muitas vezes, deixavam as igrejas, transtornavam essas famílias a ponto de elas se afastarem dos caminhos de Deus. Ele está dizendo que eles transtornavam, né? Eles ensinavam coisas erradas e isso trazia complicação para as famílias. Eu imagino, irmãos, isso aqui estava acontecendo dentro da igreja de Deus. Então, se nós observarmos, irmãos, o que é que está acontecendo em nosso meio, para que famílias inteiras, eu tenho visto, irmãos, famílias inteiras têm deixado os caminhos do Senhor, muitas vezes por problemas que acontecem dentro das igrejas. E essas famílias, elas têm se afastado, elas têm se distanciado das doutrinas do Senhor. É tanto, irmãos, que aqui no versículo 12 há um testemunho de um profeta. E esse relato, quem diz esse relato aqui, Paulo escreve na carta, que é um testemunho de um profeta, que diz assim, versículo 12: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãs na fé. Olha só, Paulo está dizendo para Tito aqui: Tito, tu precisas calar a boca desse povo. Esse povo está fazendo com que a igreja tenha conflito, que as famílias se afastem dos caminhos do Senhor. Uma característica, irmãos, que eles eram mentirosos. Eles mentiam, irmãos. Eu fico pensando assim, irmãos, nos nossos dias, o que que traz maior influência para que a gente possa se distanciar dos caminhos do Senhor? Eu estava analisando que a gente observa que as redes sociais, ela tem muitas coisas boas, mas em sua grande maioria, ela, ela afasta, né, o nosso pensamento, né, a nossa rotina das coisas que são do céu. Então, porque tem muita mentira nas redes sociais, irmãos. Tem muita. Quando ele fala aqui em besta, ele fala aqui em bestas ruins, são pessoas violentas. Tem algumas versões que diz que são pessoas violentas. Irmãos, quando a gente vê as redes sociais para chamar a atenção do povo de Deus, eles precisam trazer algumas coisas que induzem a violência, né? Então, quando eu vou aqui para Isaías, vamos lá para Isaías, irmãos. O livro de Isaías, no capítulo 33, nos diz que nós temos que afastar dessas coisas que trazem violência, né? A maldade. E uma das coisas que as redes sociais, como eu falei, elas nos induzem a ver essas coisas, porque essas coisas nos atraem. Diz assim, capítulo 33 de Isaías, no versículo 15: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos de todo o presente,
O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar em derramamento de sangue, o que fecha os seus olhos para não ver o mal, estes habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Irmãos, quando eu vejo, irmãos, aqui o profeta Isaías dizendo claramente que eu tenho que fechar os meus ouvidos, os meus olhos, para não ver violência, irmãos. E se a gente nos deparar com os filmes, né, da atualidade, ele não tem outra coisa, irmãos. É só maldade, violência. Então a gente tem que fazer uma seleção muito grande para a gente escolher o que é que nós vamos assistir, para não interferir no nosso relacionamento com Deus. E Deus pede para que a gente se afaste, né, dessas coisas que nos distanciam de Deus, porque isso pode trazer más influências para a nossa família no futuro, para os nossos filhos. E a gente vê que uma característica dessas pessoas, eles eram mentirosos, violentos. Os filmes, meus irmãos, são encenações. Encenações são uma coletânea de mentiras. Você ensina o que você não é, não é? Então são coisas que não deveriam fazer parte do nosso repertório, né, espiritual. E quando ele diz aqui que uma outra característica também são ventre preguiçosos. Vocês sabem o que é ventre preguiçoso, irmãos? Prisão de ventre. São pessoas desregradas, pessoas que não estão nem aí para a alimentação. Aqui, irmãos, Paulo está falando de pessoas que eles não fazem a reforma de saúde. Uma pessoa que tem o ventre preguiçoso, irmãos, ele tem sérios problemas, né, de saúde. Né? Eles são pessoas. A minha avó, eu lembro que ela dizia que são pessoas enfesadas, né? São pessoas que muitas das vezes, né, têm difícil de relacionamento. Então, o Paulo diz bem claro que diz: olha, esse testemunho é verdadeiro. Esses líderes precisam ser mudados, precisam ser convertidos. E Tito, e você é a pessoa ideal para fazer essa mudança na igreja. E Paulo ele disse aqui no versículo 1, né? Aliás, no capítulo 1, no versículo 6, ele vem dizendo que Paulo precisava mudar a liderança da igreja. Ele disse assim, olha, no versículo 6, como era que deveria ser essas pessoas para liderar essa igreja. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da causa de Deus, não soberbo, não iracundo, né? Não deve ser irado. Uma das características que aquelas pessoas eram, eles gostavam de muita confusão, irmãos, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçosos, de torpe ganância. Então, eles eram pessoas gananciosas e o líder precisava ter essas características. E Paulo continua aqui no versículo 14, né, do mesmo capítulo. Ele diz assim, olha, essas pessoas, eles não devem dar ouvido às fábulas judaicas, né? Nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. Uma das coisas que desviam, meus irmãos, o nosso foco é quando a gente vê muitas coisas nas redes sociais que não são as verdades de Deus, né? Que não são aquilo que nós aprendemos nas doutrinas, nas sãs doutrinas do Senhor Jesus, que mais na frente Paulo vem falando, escrevendo para Tito, ele fala sobre as doutrinas. Mas vamos continuar aqui no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Irmãos, quando Paulo falou aqui para Tito que uma das características desse povo que estava trazendo transtorno para as famílias, confusão para a igreja, estava fazendo com que essa igreja fosse uma igreja caminhando para a apostasia, né? Ele disse aqui que estavam com a consciência contaminada. Paulo está dizendo, irmãos, que nós temos que trabalhar a nossa consciência, porque pela consciência
é onde o Espírito Santo vai trazer as orientações do céu. Se a nossa consciência está contaminada, o Espírito Santo de Deus, ele não vai poder ter como influenciar a nossa vida para os caminhos retos do Senhor. Então, esse povo aqui estava contaminado com a devassidão, né? Com a discórdia, com a mentira, né? Eles estavam com violência em suas mentes, eles eram ventres preguiçosos, eram pessoas que não estavam dando espaço para que o Espírito Santo pudesse trabalhar. Irmãos, quando nós estamos muito influenciados pelas redes sociais, a nossa consciência tem a tendência de ficar contaminada. O Espírito Santo não vai poder agir, irmãos. Se nós estamos esperando pela chuva serôdia, uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos, é saber administrar as redes sociais em nossas vidas. Irmãos, existe um fator de suma importância em nossas vidas, que são as nossas faculdades mentais. As nossas faculdades mentais, irmãos, depois da queda, depois da entrada do pecado, elas ficaram danificadas, né? Elas foram corrompidas. Quando nós nos convertemos, a gente assumimos a natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela tem como principal objetivo trazer em nós uma consciência pura para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Nós, nós temos duas faculdades, as superiores e as inferiores. As superiores é a consciência, a razão e o juízo. A consciência, onde o Espírito Santo trabalha, é onde vem um direcionamento moral. A razão, ele compara os caminhos, né? E o Espírito Santo vai dizer para que a gente trabalhe com essa razão para direcionar para o caminho correto. E o juízo é a nossa capacidade de tomar a decisão. As faculdades inferiores, aqui eu estou dando só um breve, né, resumo de como funciona o nosso poder de decisão, né? As faculdades inferiores, que são os apetites e as paixões, o apetite é a capacidade de sentir, de desejar, né? O apetite, ele não pode tomar de conta da razão e nem as paixões. Eles não podem ficar à frente, né? Faz parte das nossas faculdades. Eles têm que ficar em segundo plano, né? Lubrificar aqui a garganta, que está querendo falhar a voz. Então, irmãos, o que Paulo estava dizendo para Tito aqui, olha, Tito, faz esse trabalho de mudança de liderança, para que a gente possa fazer com que a igreja de Creta seja uma igreja que influencie outras pessoas para o bem, e não para o mal. Porque famílias estão sendo prejudicadas nessa igreja. Famílias estão sendo afastadas do caminho do Senhor. Aí, aqui no início do capítulo 2, ele diz assim, o versículo 1, irmãos. Tu, porém, Tito, né? Falando para Tito. Irmãos, interessante que ele estava falando isso aqui. Essa orientação estava dentro de uma cadeia, irmãos. Um império assolador. Ele sabia que os dias de vida dele estavam contados. Mas Paulo estava aproveitando o máximo tempo que ele tinha. Paulo sabia, irmãos, que o tempo não para, o tempo não espera e o tempo não volta, irmãos. Precisamos aproveitar o máximo o nosso tempo. Estou falando isso para mim também, viu, irmãos? As redes sociais tomam o nosso tempo. Mais uma vez eu digo, olha, o tempo não para, o tempo não espera e o tempo não volta. Precisamos aproveitar nesse tempo do fim o máximo para que nós aprendamos como ser uma influência positiva para as pessoas que estão em nossas voltas. E ele disse aqui, olha, tu, porém, Tito, fala o que convém da sã doutrina. Irmãos, quando nós vamos aqui, o versículo 9 do capítulo 1, ele diz assim, olha, retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso quando para admoestar conforme a sã doutrina. Mais uma vez, Paulo está falando aqui que nós temos que entender qual é a sã doutrina de Deus. Sempre quando eu prego isso aqui nas igrejas, irmãos, eu faço uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta, irmãos. Não precisa responder. Quantas doutrinas esta igreja possui para que nós possamos tomar a decisão de sermos um adventista do sétimo dia? Quantas doutrinas? Irmãos, é impressionante. São muitos poucos. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, não sabem quais são as doutrinas da igreja. As doutrinas da igreja, irmãos,
são só 6 doutrinas. 6 doutrinas. Dessas 6 doutrinas, subdivide 28 crenças fundamentais. E uma das doutrinas muito importante é a doutrina 22, que vem conclamando a igreja para que nós tenhamos uma vida pura, santificada. E aqui nesse livro, irmãos, nesse livro aqui, Mensagem Escolhida, no volume 3, na página 148, eu queria ler para os irmãos, com a permissão, é claro. Na página 148, diz assim a irmã White: a gente observa que estava faltando a consciência pura para que o Espírito Santo pudesse trabalhar na liderança da igreja. Diz assim, olha: esforçai-vos por alcançar a perfeição de caráter. Jamais poderemos ver nosso Senhor Jesus em paz se as nossas almas não forem puras. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo o pensamento tem que ser colocado em sujeição à vontade de Cristo. Segundo foi exposto pelo grande apóstolo, precisamos chegar à medida da estatura e à plenitude de Cristo. Jamais atingiremos essa condição sem diligente esforço. Então, irmãos, as doutrinas que essa igreja nos ensina, elas precisam ser absorvidas por nós. Nós precisamos entender o que é que essa igreja nos ensina, porque essa igreja é alvo de Satanás. Se nós não conhecermos, meus irmãos, o corpo de doutrina dessa igreja, para que nós possamos ser luz para as outras pessoas, Satanás, ele vai poder nos influenciar para desviar os caminhos retos do Senhor de nossas vidas. Ele fala aqui, irmãos, olha só, no versículo 9 desta feita do capítulo 2, ele diz assim, olha: exorta os servos que sujeitam aos seus senhores, em tudo agradem, sem contradizer, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, do nosso Senhor Jesus. Para finalizar, irmãos, Paulo, ele tinha uma característica, não sei se os irmãos percebem toda a sua carta, né? Nós estamos estudando a carta de Éfeso, né? Que ele escreveu a Éfeso. Uma das características, eu acho que nós vamos estudar essa semana, né? Que uma das características que os pais deveriam ensinar para os filhos as doutrinas de Deus. E aqui no versículo 14, ele diz assim, olha, do capítulo 2, o qual... Não, é o versículo 13, desculpem. Aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Irmãos, toda essa carta que Paulo escreveu para Tito, a gente observa que ela é atualizadíssima para os nossos dias. Ele está dizendo que tudo isso aqui que Paulo está orientando para que Tito fizesse na ilha de Creta, nesta igreja, ele está dizendo porque o nosso Senhor Jesus está aparecendo nas nuvens do céu. E Deus quer purificar para si um povo especial, um povo santo. E ele está dizendo aqui que ele quer redimir esse povo de toda, irmãos, né, só algumas iniquidades, toda a iniquidade. Deus, ele tem poder para tirar da nossa vida todo o pecado, né? Por isso que ele disse aqui, olha, e purificar para si um povo santo, especial. De que, irmãos? Um povo que dá testemunho, um povo zeloso, um povo obediente às doutrinas de Deus, né? E esse povo tem que ter boas obras. Então, irmãos, se nós estamos enfrentando problemas na igreja, precisamos conclamar para nós, como líderes, que o Espírito Santo tenha a ação duplicada para que a nossa vida seja mudada
que a nossa conversão seja íntegra, né? Para que nós, como líder, venhamos a tomar decisões importantes. Essa é a mensagem, irmãos. E essa mensagem serve para os nossos dias, né? Espero que nós possamos conhecer melhor as doutrinas dessa igreja, porque às vezes, irmãos, a gente acha que essa igreja vai vacilar, mas não vai. Ela está num processo ainda de militância, mas muito em breve ela vai ser triunfante, porque a irmã White disse, por mais defeituosa que ela se encontra, por mais defeito que ela tenha, mas essa é o único objeto na terra que Deus escolheu para levar essa mensagem de salvação aos outros povos. Louvado seja Deus. Oremos ao nosso Senhor. Amado Deus e eterno Pai, estamos diante aqui, meu Senhor, de uma carta que foi escrita em situações muito difíceis, mas que ela é atualizadíssima para os nossos dias, meu Senhor. Pedimos, meu Pai, que essas orientações de Paulo que foi passado para Tito possam ser colocadas em prática na liderança da tua igreja nesses últimos dias. E que nós, como servos teu, meu Senhor, possamos buscar no Santo Espírito uma porção dobrada para que isso venha a surtir efeito, meu Pai, no nosso proceder, no nosso envolvimento com as coisas rotineiras da igreja, da nossa vida, da nossa sociedade. Ó Deus e amado Pai, nos capacita para tão grande obra, para sermos testemunhas vivas, para que possamos anunciar a esse mundo que está em trevas, afastado dos teus caminhos, nós possamos anunciar a tua breve volta, teu glorioso retorno nas nuvens do céu com muita majestade. Nós te agradecemos no doce e amado nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.